Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos hoje, dia 26 de maio, quarta-feira, para acolhermos a palavra de Deus. Eu te convido a dedicar um tempinho, seja ele indo em direção ao seu trabalho, ou durante o café da manhã, ou antes de dormir ainda, no dia que antecede. Esta homilia sempre se dá um pouquinho antes do dia. Procure ler o Evangelho ou escutá-lo, guardá-lo em teu coração, para que assim possas se unir cada vez mais a Cristo. E hoje pedimos então a intercessão de São Felipe Neri, presbítero, para que o nosso coração se abra à graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue ao sumo sacerdote e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixai-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar, à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos brevemente o relato sobre São Felipe Neri. Nasceu na Itália em 1515 e lá faleceu em 1595. Foi ordenado presbítero e com um grupo de discípulos fundou a Congregação do Oratório. Inventou o mistério do acolhimento a todas as misérias, ocupando-se principalmente
dos romeiros doentes e pobres. Deixou o exemplo de como é possível conciliar profunda espiritualidade com bom humor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Jesus está a caminho de Jerusalém. E eis que nos deparamos, portanto, com um anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. É interessante que, mesmo diante disto, desta realidade, parece que ainda, mesmo o Senhor falando e pontuando constantemente, parece que os apóstolos ainda não estão compreendendo bem. Perceba a atitude de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles chegam a Jesus e dizem: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Jesus questiona o que eles querem, então eles mesmos dizem: Deixai-nos sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Não é possível a um cristão contemplar a glória ou viver a glória que nos aguarda e nos espera, se não vivermos a paixão, morte e participarmos da ressurreição em Cristo. Os mistérios de Cristo também devem ser vivenciados por cada um de nós, em nossa vida, em nossa caminhada cotidiana. E isso não deve ser para nós motivo de medo, isso não deve ser para nós motivo de desânimo. Jesus diz que tanto Tiago e João vão vivenciar o fato de beber do cálice e vão ser batizados pelo mesmo batismo que o Senhor. Aqui, propriamente dito, nós podemos resgatar o que significa. É o martírio, sofrimento e entrega amorosa da vida, o derramamento de sangue. Talvez nos dias de hoje, em nosso ambiente, onde estamos, nós não derramamos o sangue por Cristo, como fazem então aqueles que estão vivendo o martírio. No entanto, a nossa vida cotidiana deve ser esta entrega. É como diz Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, um martírio incruento da doação de vida cotidiana, dia após dia, por todas as ações que fazemos. E Jesus então vai dizer que só é possível viver esta entrega amorosa quando nós não assumimos, portanto, um lugar onde somos servidos, mas servimos. E aqui Jesus traz a imagem do escravo. Para que possamos entender bem, talvez aqui São Marcos não tenha essa intenção ainda, mas o que nos leva a entender bem é a atitude de Jesus no Evangelho de São João, quando ele então se abaixa, tira o manto, se abaixa e lava os pés dos discípulos. Isto era responsabilidade de um serviçal, de um escravo. Pedro ignora isso no primeiro momento, mas depois, quando Jesus explica que para viver e fazer parte desse mistério do amor de nosso Senhor Jesus Cristo é preciso servir, e o maior serviço é o amor, a entrega do coração, como o próprio Senhor nos diz: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. É nesta entrega, é nesta doação, é neste serviço amoroso que nós podemos então vivenciar a graça de Deus. Foi isso que fez então São Filipe Neri. São Filipe Neri, que funda então a congregação do oratório e acolhe aqueles que vivem e participam das misérias, as misérias da vida, a fome, a dor, a desolação. Ele procurava acolher a todos e, diante disto, transmitir o amor, a graça de Deus, uma profunda espiritualidade, sem perder o bom humor. O Papa Francisco vai nos dizer, sobretudo para os religiosos, que por meio da vida deles, o Evangelho é testemunhado como, então, um caminho de alegria aos corações. No 26º dia
de um mês com Maria, refletimos sobre a obediência. Um mistério de fé. É claro que a alma da obediência é a fé sobrenatural. São Maximiliano dizia que a obediência é um mistério de fé. Somente quem sabe ver no superior o representante de Deus sabe obedecer e abraçar a vontade de Deus, mesmo quando custa, sobretudo quando custa. Porque a verdadeira obediência é aquela que se exercita no sacrifício. Jesus mesmo aprendeu dos sofrimentos a obediência. Quantas vezes nos custa obedecer em silêncio às coisas dolorosas. Durante a paixão, Jesus, ao invés de se defender, calou-se. São Domingos Sávio, rapaz eficiente e estudante aplicado, foi falsamente acusado diante do mestre de uma travessura feia. O mestre, muito surpreso, foi obrigado a chamá-lo severamente a atenção. Ele não se irou. Quando o mestre descobriu a verdade, chamou-o e perguntou por que não tinha dito a verdade. Por 2 motivos. Porque se tivesse dito quem era o culpado, ele teria sido expulso da escola, já que não era a primeira vez que estava em delito, enquanto que para mim era a primeira vez. Segundo, porque até Jesus calou-se quando acusado injustamente no sinédrio. Quem não se lembra do último episódio ocorrido a São Geraldo Magela? Caluniado infamamente, foi castigado severamente por Santo Afonso, suspendendo-lhe a comunhão, transferiu e trataram-no como um pecador. Ele calava-se e obedecia. Quando a verdade veio à tona, Santo Afonso pôde dizer que este episódio bastava para garantir a santidade extraordinária de São Geraldo. A obediência crucificou Jesus, que foi obediente até a morte. Ele calava e rezava. A obediência crucificou os santos, e eles também se calavam e rezavam com Jesus. Votos para o dia de hoje. Meditar a paixão e morte de Jesus. Oferecer o dia pelos superiores. Pedir a Maria a virtude heróica da obediência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.